Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 28 de outubro de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, como se poderá restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, as verdades provindas do nosso Pai Celestial, trazidas por Ti, nosso Mestre, nosso Salvador, representante da divindade perante nós outros homens no planeta Terra. E que nós estejamos com os nossos corações, as nossas mentes sintonizados contigo, com os Teus emissários, para recebermos da melhor forma esta lição preciosíssima que Tu nos deste sobre ser sal e ser sal da terra. Não por acaso, Senhor, as palavras que Tu usaste têm tudo a ver com a nossa condição de seres humanos no planeta Terra, apesar de terem sido uma metáfora. Mas que nós possamos aproveitar ao máximo tudo que nos será trazido na noite de hoje e antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, Jesus falou essa advertência, essa frase forte, simbólica, metafórica, alegórica, fazendo uma comparação de nós outros que nos dizemos seguidores do Cristo. Nós outros que queremos ser seguidores do Cristo. Nós outros que, se já estivermos, a maioria de nós ainda não está, mas enfim, há pessoas que já estão no grau de verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos de Jesus. Se estivermos em qualquer dessas categorias, querendo ser seguidores, sendo cristãos, sendo discípulos, apóstolos, ele dirigiu a todos nós essa frase, essa advertência. Vós sois o sal da terra. Mas ele continuou advertindo: se o sal se tornar insípido, quer dizer, sem as suas propriedades, sem gosto, sem cheiro, insípido é tudo, que deixa de existir num elemento, numa substância, num objeto, num produto, num alimento. Insípido. Não tem nada. Não tem cor, não tem gosto, cheiro, nada. Então, ele diz, mesmo nós sendo sal, ele nos adverte. Se nós, sendo sal, nos tornarmos insípidos, então, quem é dona de casa, quem tem o dom aí da culinária, a
consegue fazer pratos maravilhosos, né? Fazer um almoço, um jantar, um quitute, lanches, doces, sobremesas, enfim, tudo, pães. Quem tem esse dom, né, de saber cozinhar, o dom de ter a mão boa para cozinhar, sabe que o sal, até às vezes em receitas doces, é utilizado para dar um equilíbrio, né? Para ativar o sabor, né? E não pode exagerar. Então, isso também, nessa metáfora que Jesus usou, que foi maravilhosa, também não poderia deixar de ser, né? O próprio Cristo, nosso mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso pastor, mestre dos mestres, não poderia, né, ter sabedoria maior do que a de Jesus, para usar uma metáfora tão maravilhosa como essa. Então, quando ele diz que nós somos o sal da terra, né, nós também, embora a princípio nós pudéssemos ficar muito satisfeitos, né, empolgados, jubilosos, puxa vida, né? Olha que interessante, que comparação maravilhosa, né? Jesus disse que eu, você, todos nós, né, que queremos ser, que somos cristãos, e os que já estão num estágio mais avançado, discípulos, apóstolos, somos o sal, quer dizer, é aquele elemento que faz diferença, que dá sabor. Quem já comeu uma comida totalmente sem sal é, né, um pouco desagradável, digamos assim. A gente às vezes até se acostuma, né, por questões aí de hipertensão arterial, né, ou problemas renais. Então, agora, quem está acostumado com aquela comidinha gostosa, né, com a quantidade de sal comum, né, e vai experimentar um prato quase que sem sal nenhum, ou sem sal nenhum, praticamente recusa, né? Quem já comeu uma manteiga, uma margarina, sem sal e uma com sal, é totalmente diferente, né? Uma ricota sem sal e uma ricota com sal. A com sal é muito mais agradável, interessante, né? Prazerosa de se comer. A mesma coisa somos nós no mundo e na vida espiritual. Nós temos que ser aquele elemento, meus irmãos, que dá aquele sabor, que torna interessante. Porque Jesus já veio. E ele, embora não precisasse, e continue não precisando, Jesus não precisa de nenhum de nós. Ele não precisava dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos. Mas ele se utilizou, e ele se utiliza de nós, como seus colaboradores, como propagadores, perpetuadores, divulgadores da sua doutrina, do seu evangelho. Então, se nós formos um tipo de cristão, de discípulo, né, de apóstolo, sem sal, insípido, o que a gente vai estar fazendo? É isso que Jesus está dizendo. Não serve para nada. Só serve para ser lançado fora, para ser pisado pelos homens. E aí também tem um simbolismo. O que é pisado pelos homens? Pode ser, assim, superado, né? Não é pisado no sentido de maldade, é no sentido de estar abaixo, né? O discípulo que não atua da forma correta, o cristão que não atua da forma correta, ele está se deixando ser pisado pelo homem, o homem do mundo, a humanidade do mundo, com os princípios e valores que muitas vezes diferem do verdadeiro cristão, do verdadeiro discípulo, do verdadeiro apóstolo. Então,
você está se colocando num lugar de ser pisoteado. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, o Evangelho, é como se nós estivéssemos colocando, né, nós, né, cada um na sua nacionalidade, quando vê a bandeira do seu país, muitas vezes nessas manifestações que acontecem, a bandeira sendo pisoteada, né, sendo queimada, nós não ficamos, de certa forma, revoltados, né, indignados? É isso, meus irmãos. Se nós não formos os cristãos que Jesus espera que nós sejamos, é como se nós estivéssemos colocando a bandeira do Cristo para ser pisoteada. É isso. Para ser pisada, para virar lixo, monturo, ser lançado fora, o que é? É jogar fora. O que a gente joga fora? O que não presta mais, o lixo. Então, é isso que nós cristãos queremos fazer com o Evangelho do nosso Senhor Jesus? Com a bandeira do nosso Senhor Jesus Cristo? Jogar fora? Ou deixarmos que o Evangelho, que a bandeira do nosso Senhor Jesus Cristo sejam jogados fora, sejam pisoteados? Então, olha que alerta importante que Jesus nos deu. E aí, nesses tempos sombrios em que estamos vivendo, né, terceiro milênio, final de período aí de planeta de provas e expiações, indo para planeta de regeneração, estamos vivenciando, né, uma inversão de valores, uma perda de valores, imoralidades, né? Então, vejamos dois gigantes cristãos, o que nos tem a dizer sobre essa passagem. E Jesus falou isso, esse versículo 13, 13 do 5º capítulo do Evangelho de Mateus, é logo após o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Jesus disse aquelas bem-aventuranças todas, e logo em seguida ele diz: vós sois o sal da terra. Então, vejamos que, depois dele prometer felicidade para quem for pacífico, pacificador, manso, né, brando, para quem for humilde, para quem for perseguido por causa da justiça de Deus, para quem for caluniado por causa do nome de Jesus. Tudo isso, em seguida, ele diz, é quase que como dizendo assim, mas cuidado, né? Porque a gente pode se empolgar demais e acabar exatamente com esse exemplo que ele deu, essa metáfora que ele usou do sal, salgando demais. Ou seja, isso é o quê? É o exagero, é o fanatismo, é o separatismo. Então o sal, ele é importantíssimo na culinária, ele é importantíssimo na conservação, mas a gente tem que ter cuidado, porque na própria culinária, que sem o sal fica algo, né, sem graça, né, desagradável, algumas vezes até, dependendo do alimento, pode se tornar o próprio sal, que é muito bom, que é interessante, que faz com que a gente consiga se alimentar, né, que é uma das funções básicas, né, do instinto de sobrevivência. Se nós não nos alimentarmos corretamente, nós não suprimos a nossa necessidade de nutrição. Então o sal ajuda nisso também. A comida, né, o alimento saboroso, gostoso, também tem esse aspecto, né, de colaborar para que nós, comendo, né, saboreando um prato, um alimento saboroso, gostoso,
agradável ao paladar, que nós tenhamos satisfação em suprir as nossas necessidades de nutrição. Então, Jesus, que é o mestre dos mestres, que foi quem criou o nosso planeta, ele soube colocar esse elemento mineral, né, na nossa natureza, no nosso globo terrestre, para que fosse utilizado da forma correta. Mas esse mesmo elemento, se for utilizado em excesso, pode causar sérios problemas. Então, pode causar um aumento de pressão arterial, né, problemas renais, isso no âmbito do sal mesmo, né, o elemento cloreto de sódio, a substância, né, cloreto de sódio. Agora, no âmbito religioso, espiritual, nós que nos dizemos cristãos, seguidores do Cristo, né, quem já está no grau aí de discípulo, de apóstolo, não pode perder o equilíbrio, o discernimento, tornar-se fanático, porque senão está exagerando na dose de sal. Então vejamos, meus irmãos, o que Vinícius, mais uma vez, no livro Em Torno do Mestre, fala sobre esse assunto. Interessantíssimo, maravilhoso, né, que nós vamos ler e sobre o qual refletir. O sal da terra. Vós sois o sal da terra. Singular analogia. Que relação haverá entre o sal e os discípulos do Senhor? Pergunta Vinícius. Que pretenderia o mestre dizer com essas palavras? Vejamos, segundo a balizada autoridade, o papel que o sal representa em nosso meio. Aí, o sal mesmo, cloreto de sódio. O sal é um mineral precioso, difusamente espalhado em nosso globo, segundo as necessidades previstas pela natureza. Nós o vemos em abundância, desde as camadas secas, cristalizadas em certas regiões, até a formidável quantidade que dele se encontra diluída nessa massa enorme d'água, de que se compõem diversos lagos e todos os mares do nosso orbe. A influência que o sal exerce em nosso organismo para lhe manter o equilíbrio fisiológico é de capital importância, dependendo de seu indispensável concurso à manutenção do nosso bem-estar físico. Examinado sobre outro aspecto, a química nos ensina que, onde quer que o encontremos, seja na terra ou no mar, ele é sempre o mesmo. Aí que começa a análise de quem sabe e quem tem autoridade, né, moral, espiritual, sabedoria, para nos explicar o que quis dizer Jesus quando usou essa metáfora maravilhosa. Ele é sempre o mesmo. O sal é sempre o mesmo. Inalterado, inalterável, dotado de qualidades essencialmente conservadoras, mantém-se incorruptível, preservando ainda os corpos que com ele entram em contato. Então, a gente também que está ligado aí à alimentação aqui na Terra, né, mesmo que não tenha dotes culinários, mas quem nunca ouviu falar ou quem nunca saboreou, né, a famosa carne seca, né, o charque, é a carne conservada no sal. Antigamente, né, eu não alcancei esse período, mas sabemos, né, que antes de existirem as geladeiras, né, os refrigeradores domésticos, as pessoas usavam sal, né? Banha de porco era muito comum também, que tem sal na sua composição, né? O próprio sal, sal grosso, né? E então é inquestionável, né, a função, a propriedade conservadora do sal. Então é exatamente isso que Vinícius está a dizer aqui. Eis aí, diz ele, precisamente o que quer Jesus, que sejam seus discípulos, elementos preciosos, de grande utilidade na economia social,
tipos de honestidade incorruptíveis e preservadores da dissolução moral no meio em que se encontrarem. Ele quer, em suma, que seus discípulos se distingam na esfera espiritual pelos mesmos predicados, porque se distingue o sal no plano físico. O cunho característico do sal é a incorruptibilidade. Nada o altera, nada o contamina, jamais se corrompe. Então, o sal, ele não se mistura. Por exemplo, né? Eu não sou químico, mas no nosso dia a dia, na nossa vida, muitas vezes, né, a gente vivencia determinadas coisas que nada mais são do que experiências, né, químicas, físico-químicas, biológicas, e a gente nem se dá conta disso. Quem nunca ouviu falar, né, ou nunca ouviu, ou disse até, né, para uma pessoa, ou estando nós mesmos nervosos, né, toma aqui uma aguinha com açúcar para acalmar. A água com açúcar, quando a gente mexe lá o copo com água com açúcar, o que acontece com o açúcar? O açúcar desaparece. Ele se mistura com a água. O sal não. Se a gente colocar um pouco de sal, né, seja sal refinado, sal grosso, num copo com água, a água vai ficar sal puro, mas o sal vai continuar lá no fundo do copo. O sal grosso, o sal refinado. Então, é isso. Ele não se mistura. Ele comunica a sua propriedade para os outros. Ele estende as suas características para os outros. Mas ele não deixa de ser o sal. Então, é isso que Vinícius está dizendo aqui. O cunho característico do sal é a incorruptibilidade. Ele não se corrompe por nada. Nada o altera, diz Vinícius. Nada o contamina. Jamais se corrompe. Sendo por natureza incorruptível, exterioriza a força dessa propriedade que lhe é essencial, preservando da corrupção os elementos que com ele entram em contato. Daí a propriedade de conservação. Então, se você salgar uma carne, ela vai resistir à decomposição, à putrefação. Então, olha que interessante, né? O sal comunicando a um elemento, né, a um corpo, a uma substância que não tem a propriedade do sal, as suas características. Então, que interessante, né? Aí a gente começa a ver que sabedoria divina de Jesus, né, quando usou essa comparação, essa metáfora. Conservando-se imune, imuniza outros corpos, diz Vinícius. Sendo puro, impede que se contaminem os que recebem sua influência. Onde quer que se encontre aquela qualidade particular nele intrínseca, torna-se logo manifesta. É isso. Botou uma pitada de sal na panela, opa, já mudou o sabor ali, né? Ativou. Botou um grão, né, de uma pedrinha de sal grosso num copo d'água, opa, essa água aqui está salgada. É instantâneo, né, a comunicação das suas características, das suas propriedades. Então, não permanece, diz Vinícius, um instante inativo. Age sempre. Dá-se a conhecer como as árvores pelos frutos que produz, isto é, pela ação que exerce. Não se oculta, meus irmãos, olha que maravilha. O sal, e aí trazendo para nós, né, como o sal da terra, segundo disse o nosso Mestre Jesus. O sal não se oculta. É uma revelação permanente. É como se o sal não passasse despercebido. Ele consegue se comunicar com tudo e com todos que se aproximam dele. Vejamos que interessante, né?
não se oculta, é uma revelação permanente. Vinícius aprofundou ainda mais a metáfora, né? Pelo exterior, pode confundir-se com outros minerais. Então, só olhando assim, a gente pode achar que é outra coisa, que não o sal. Mas, diz Vinícius, entrando-se em relação com ele, sua essência revela-se pronta e distintamente. Nunca assimila as impurezas de outrem. Nunca assimila as impurezas de outrem. Não se macula, ainda que mergulhado na imundície. Que maravilha, hein? Sai ileso de todas as provas. Vence em toda a linha. Tem uma função determinada, precisa, distinta, inconfundível. No exercício dessa função está todo o seu valor, toda a sua incomparável importância. Que capítulo maravilhoso de Vinícius, né? Como tantos outros aqui desse livro e dos outros livros dele. Mas aí, usemos agora também a sabedoria do professor Clóvis Tavares. No livro Sal da Terra, né, que foi lançado, organizado por Flávio Múcia Tavares, filho do professor Clóvis Tavares, o livro tem o título do segundo capítulo, que é O Sal da Terra, em que ele, o professor Clóvis, fala o seguinte: há muito tempo, pelos fins do século XVII, Mandrel encontrou na região sul do Mar Morto, na mesma Palestina de Jesus, algumas massas de sal que tinham perdido o seu sabor, conforme declaração textual sua. Aí, alguns precipitados podem dizer, mas Rafael, você acabou de ler de Vinícius dizendo que o sal é incorruptível, é isso. Não, é de fato. Mas ele pode, embora ele não se deixe contaminar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar fácil da gente entender. A gente pegou o sal e colocou num copo d'água. Se a gente tirar depois de um tempo, ou se a gente ficar trocando a água com o fundo do copo, ainda com o mesmo sal que nós colocamos, se nós trocarmos a água várias vezes, inclusive, salvo o melhor juízo, eu acho que as cozinheiras fazem isso com a carne seca, não é? Para diminuir o sal da carne seca, né? Bota de molho a carne seca, aí joga a primeira água fora, bota uma água nova, joga fora. É isso mesmo, não é? Estou perguntando a Glenda aqui, minha mãe, né? Que sabe cozinhar. Então, você vai renovando a água, o sal começa a perder esse poder de salgar. Ele não se corrompe, ele não deixa de ser sal. Ele não vai virar açúcar, né, ou outra coisa qualquer. Ele continua sendo sal, mas ele perde aquele poder, né, de salgar. É aquilo que Jesus falou. Ele começa a se tornar insípido. Então, vejamos, né? O professor Clóvis está dizendo aqui que Mandrel encontrou na região sul do Mar Morto, lá nos idos do século XVII, algumas massas de sal que tinham perdido o seu sabor. Jesus, ou melhor, há também notícias de certo viajante que vagueou pelo Oriente e presenciou um fato realmente notável. Certo comerciante de Sidon, a antiga e famosa metrópole fenícia, conseguiu um monopólio de sal e adquiriu grande quantidade do mesmo em Chipre. Alugou numa aldeia 65 casas, transformando-as em armazéns do produto comprado, armazéns de sal. Como estas modestas casas não possuíam soalhos, o sal depositado no chão, dentro de algum tempo, perdeu seu natural sabor. E o viajante relata que viu grande quantidade dele atirada na rua e pisada pelos transeuntes. Olha aí,
Esse viu o que Jesus disse que poderia acontecer. Há tempos, diz o professor Clóvis, foi verificado por Thompson, na Palestina, que o sal deste país torna-se insípido ao contato com a chuva, água, né, ou com o solo, ou ainda quando exposto ao sol. Então, primeiro ponto aqui que a gente tem que analisar: há perigos, digamos assim, para o sal. Há perigos. Há circunstâncias em que o sal corre perigo. Quando vem de mistura com a terra, na ocasião em que é ajuntado, torna-se igualmente insípido e imprestável, reduzindo-se em breve tempo a simples pó. Nem para adubo serve. Pelo contrário, declara ainda o mesmo escritor, destrói a fertilidade do solo em que é lançado. Vê-lo atirado à rua, jogado nas estradas, é tão comum hoje como na Palestina dos tempos de Jesus. Então já também é uma frase que, embora seja real, não é metafórica, né, ela tem um significado na metáfora utilizada por Jesus. Vê-lo atirado à rua, ver o sal atirado à rua, jogado nas estradas, é tão comum hoje como na Palestina dos tempos de Jesus. E continua o professor Clóvis. Nosso divino mestre, no Sermão da Montanha, declarou que seus discípulos são o sal da terra. Sua função se assemelha à função específica do sal. Assim como este deve salgar, também o discípulo do Evangelho deve comunicar ao ambiente em que vive as qualidades também específicas do seguidor do Cristo. Conservar o que de bom existe no mundo, evitar a corrupção e o abastardamento dos valores morais da alma e transmitir à vida terrena o excelente sabor das coisas celestiais. Que maravilha, né, meus irmãos? Como? Pergunta o professor Clóvis. Evidentemente, pelo constante esforço em prol da exemplaridade de sua vida, pela pureza de seus costumes, pela operosidade sadia de seu caráter, pelo trabalho espiritual em favor do despertamento das consciências, pela doação de si mesmo à grande causa do Mestre, que é o bem de todos e a iluminação das almas, base da felicidade humana e da paz universal. Deverá o discípulo agir na sociedade à semelhança do sal, que comunica suas qualidades próprias ao que junto dele está. Se negar ao exercício de sua missão de sal espiritual, o discípulo conhecerá o desembaraçado desprezo dos homens. Assim como o sal insípido só é sal no seu aspecto exterior, igualmente, o discípulo fraudulento só é cristão nominal, à semelhança da figueira frondosa e sem frutos, ou do sepulcro caiado. Será realmente pisado pelos homens, os mesmos homens que engana com as suas falsas palavras e seus gestos fingidos. Será, na verdade, lançado fora da consideração e da confiança dos que conservam a honradez e a sinceridade como atributos indeléveis do Espírito. Como se poderá restaurar-lhe o sabor? É a pergunta do Cristo. Então, o próprio Cristo perguntou para nós outros, mas se tornar insípido, como se haverá de restaurar-lhe o sabor? Ou, em outras traduções, como haverá de salgar, né? Voltar a ter a propriedade, né, do sal? Diz o professor Clóvis, eis uma solene advertência.
que não se confunde com sutil ou formal negativismo. Deve ser considerada em harmonia com os grandes ensinamentos da parábola do filho pródigo. Olha que conexão maravilhosa que o professor Clóvis fez. Essa indagação de Jesus, com que se haverá, de restaurar-lhe o sabor, com que se haverá de salgar, o professor Clóvis faz uma conexão com a parábola do filho pródigo, que nos dá justamente o exemplo do sal insípido que, depois de ser lançado fora pelos seus amigos do país distante para onde fugira, foi igualmente pisado pelos homens, conheceu o desprezo social, sorveu as amarguras da miséria, alimentou-se com as alfarrobas dos porcos, foi repudiado pelos antigos companheiros de orgia. E ele, o filho pródigo, era amado na casa do pai. O pai compassivo da parábola. Tudo perdeu no roldão das desconsiderações sociais, da miséria física, da inquietude de consciência, nos vórtices dos remorsos, diante da companhia confortadora de seu amantíssimo pai. Se o sal comum, o cloreto de sódio, não pode ter o seu sabor restaurado, diz o professor Clóvis, mil graças sejam dadas a Deus pela possibilidade de restauração do sal da terra. Ou seja, nós, como espíritos, seguidores do Cristo, ou mesmo que ainda não sejamos seguidores do Cristo, Deus permite que nós tenhamos a nossa propriedade de filhos de Deus restaurada. É isso que o professor Clóvis está dizendo. Mil graças sejam dadas a Deus pela possibilidade de restauração do sal da terra. Isso nos ensinam, diz o professor Clóvis, as 3 maravilhosas parábolas do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Mas, que é a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha desgarrada. Mas esta é a verdade. A restauração do sabor do sal, isto é, a regeneração da alma, sua reintegração nos direitos sagrados de filho de Deus, só se efetua através de longo processo saneador do sofrimento, da dor conscientemente recebida, paciente e inteligentemente usada. E isso se dá, todos sabemos, através dos desapontamentos que destroem orgulhos, através de lágrimas que batizam com fogo, através de um aflitivo retorno de um filho pródigo aos braços expectantes e amorosos do Pai Celestial. E quanto tempo isso pode durar? Pergunta o professor Clóvis. A interrogação de Jesus aplicada à realidade humana não significa, pois, que o Divino Mestre admita a impossibilidade de restauração espiritual, uma vez que a reconquista dos valores perdidos é claramente exposta nas 3 parábolas da compaixão. Aí ele cita aqui nominalmente, dracma perdida, ovelha desgarrada e filho pródigo. Além disso, constitui a grande mensagem de esperança trazida ao mundo por aquele que disse que veio buscar os perdidos e não os justos. O que nosso divino amigo deseja é advertir-nos tão somente, a fim de que jamais nos esqueçamos de nossa identidade de sal da terra, nem fujamos ao exercício de nossa função essencial e própria: conservar, pelo trabalho e pelo zelo, o que de bom existe no mundo. Comunicar sabor celestial às insossas e materializadas expressões da vida humana. Contribuir para evitar que se falsifiquem ou se corrompam os valores legítimos da espiritualidade.
que estejam na órbita de nossa tarefa ou de nosso destino. Evitemos, pois, com todas as potências da alma, nossa queda nos caminhos da sensaboria de espírito. Que expressão maravilhosa do professor Clóvis. Evitemos, pois, com todas as potências da alma, nossa queda nos caminhos da sensaboria de espírito, porque longo e doloroso será o esforço de regresso à abençoada condição de sal da vida. Evitaremos, assim, experiências sucessivas de reajustamento e reeducação da alma, através de penosos caminhos que muitas vezes desembocam em imensos desertos de solidão e de lágrimas. Pregação esta feita em 20 de setembro de 1959 e mais atual do que nunca. E para terminar, meus irmãos, também um grande, que é Huberto Roden, no seu livro Sabedoria das Parábolas, também faz um estudo, né, uma reflexão aqui sobre essa passagem, né, essa fala de Jesus, que eu vou pedir licença para ler, que vai ser a nossa finalização da reflexão, da pregação de hoje. Quando o mestre diz aos seus discípulos que eles são o sal da terra, faz alusão a esse condimento de espiritualidade destinado a tornar saborosas todas as materialidades da vida terrestre. Não lhes recomenda comer sal puro. Olha a interpretação de Huberto Roden. Não é para a gente sair comendo sal puro, né? Mas sim condimentar todos os alimentos da vida física com o sabor da metafísica e da mística, que ele designa geralmente com a palavra o reino de Deus. Olha que interessante. Mas o Nazareno faz aos seus discípulos uma advertência muito séria. Se o próprio sal da espiritualidade perder a sua salinidade, o seu poder de salgar fica inútil e para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado aos pés dos transeuntes. Quando o homem perde a consciência da sua espiritualidade, a consciência do seu eu divino, como poderia ele ainda espiritualizar a sua vida material? Como poderia o eu divino condimentar as profanidades do ego humano se ele perder a consciência de que eu e o Pai somos um? E como conseguirá o homem preservar esta consciência se no meio deste dilúvio diário de profanidades e profanações não se recolher muitas vezes a sacralidade da interiorização, da sintonização crística? Por isso também Jesus nos alertou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então a gente tem uma necessidade de estar sintonizado diariamente. É como uma proteção, meus irmãos. Então quem se acha muito forte, eu não preciso e tal, tá abrindo, né? Não é só a janela, não. Abrindo a janela, a porta, o portão, tudo. A porteira. Está abrindo tudo. Esse homem, diz Huberto Roden, perdeu a sua razão de ser. Abriu falência. É lançado fora, mesmo na vida presente, e pisado aos pés. Pode ser que os seus companheiros de profanidade o estimem e respeitem aparentemente. Mas o que eles respeitam é antes o que esse homem tem, não o que ele é. Respeitam algo que ele possui,
dinheiro, sua posição social, seu prestígio, não respeitam o alguém que ele devia ser. Olha que interessante. Não respeitam o alguém que ele devia ser, mas não é. Em última análise, só se pode respeitar um valor, diz Huberto Rolim. Só se pode respeitar um valor, não uma coisa. Mas o homem que se desvaloriza e coisifica deixou de ser alguém e se tornou apenas algo. O sal, além de dar sabor aos alimentos, também os preserva da putrefação. Mas quem é putrefato não pode salvar outro da putrefação, da corrupção. Se a gente já está podre, apodrecido, moralmente, espiritualmente, como que a gente vai querer salvar alguém? Não é mesmo? A podridão, a corrupção, a putrefação já tomou conta. O sal, né, além de dar sabor aos alimentos, também os preserva da putrefação. Mas quem é putrefato não pode salvar outro da putrefação, da corrupção. Hoje em dia, quem não anda na moda não é moderno. E como o homem profano, acima de tudo, quer ser moderno, tende a acompanhar a moda, por mais putrefata que ela seja. A moda, porém, é quase sempre não ter modos. Ser escravo da opinião pública. Não se guiar pela consciência própria, mas obedecer a convenções alheias. Não ser moderno exige grande firmeza de caráter e independência de espírito. Hoje em dia é quase impossível ter consciência própria. A publicidade social e comercial é tão requintadamente sutil e contagiante que nenhum homem medíocre resiste ao impacto da propaganda. Somente uns poucos monólitos conseguem erguer-se incólumes do meio do vasto arreal da escravidão universal da sociedade. Para não ser moderno, é necessário ser herói. Para ser alguém, é preciso ter a coragem de renunciar a algo. E muitas vezes, esse algo é quase tudo o que a sociedade preza. Para poder funcionar como sal da sociedade, para lhe dar sabor e preservá-la da corrupção, é necessário, não raro, parecer antissocial. Palavras de Huberto Rolim, meus irmãos. Vou repetir. Para poder funcionar como sal da sociedade, para lhe dar sabor e preservá-la da corrupção, é necessário, não raro, parecer antissocial. Não ser um passivo refletor da opinião pública, mas sim um ativo diretor dela. O homem sal tem de ter a coragem de ser antipático à sociedade. Por amor à sociedade, tem de contrariá-la para salvá-la. O homem espiritual se guia por princípios. O homem material só é dominado por fins. O homem fraco é derrotado por fins egoísticos. O homem forte é orientado por princípios espirituais. Por isto, o homem de princípios não terá fim. É eterno, porque está sempre no princípio da sua vida e carreira. Os princípios preservam o homem como sal. Os fins corrompem o homem como se corrompem os alimentos sem sal. Vós sois o sal da terra. Meus irmãos, sejamos sal. Sejamos sal. Salguemos com equilíbrio, né, com discernimento, mas não nos deixemos corromper,
não nos deixemos apodrecer, não nos tornemos insípidos. Alerta, exortação do próprio Senhor Jesus Cristo para nós outros. E que o sal divino, espiritual, que o próprio Cristo veio nos trazer, possa nos alcançar e fazer com que nós comecemos a ter um pouquinho dessa salinidade espiritual maravilhosa provinda do próprio Jesus. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um final de sábado, um domingo, uma semana de paz, de trabalho e de salinidade, assim como Jesus nos exortou. Agradeço aí a assistência, a oitiva dos amigos, dos colaboradores do nosso canal, da nossa página, e que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite.